até mesmo para o homem que a vivia. Havia o tédio da repetição dos dias e das estações, depois havia as dores e as moléstias, a extremunção e um momento de escuridão no fim, ou melhor, no começo. Pois a pequenina e trêmula alma que, bem ou mal, suportara o tédio, iria para um lugar de luz e ficaria absorvida no olhar ardente e de infinita compaixão do justo. E então o rei diria: vem, ou diria vai, e só em função daquele momento existirá o tédio de muitos anos. Era difícil acreditar em outra coisa nos tempos em que Francis vivia. O irmão Sarl terminou a 5ª página de sua restauração matemática, tombou sobre a mesa de trabalho e morreu poucas horas depois. Suas notas estavam intactas. Alguém, 1 ou 2 séculos depois, se interessaria por elas e talvez as completasse. Por enquanto, subiam ao céu orações pela alma de Sarl. Havia também o irmão Fingo e as suas esculturas em madeira. Ele voltara à oficina de carpinteiro há uns 2 anos e permitiam-lhe, às vezes, trabalhar na imagem do mártir que deixara inacabada. Como Francis, Fingo só dispunha de uma hora, de vez em quando, para fazer o trabalho de sua escolha. A escultura progredia quase imperceptivelmente, a não ser que a olhassem com intervalos de vários meses. Francis via-a frequentemente demais para notar qualquer progresso. Encantava-se com a exuberância de Fingo, embora percebesse que ele adotava essa atitude como uma compensação para a sua fealdade. Gostava de passar os seus poucos minutos de lazer vendo-o trabalhar. A carpintaria recendia a pinho, cedro, madeiras aromáticas e suor humano. Não era fácil obter madeira na abadia. A não ser as figueiras e um par de álamos na vizinhança da nascente, a região não tinha árvores. Era preciso viajar 3 dias até chegar ao mais próximo bosque, e este só tinha madeira de qualidade inferior. Os coletores de madeira da abadia, muitas vezes, passavam uma semana fora, até conseguir carregar alguns burros com galhos próprios para fazer cavilhas, varas e pernas de cadeiras. Às vezes arrastavam 1 ou 2 cepos para substituir uma viga apodrecida. Com tão limitado suprimento, os carpinteiros eram também necessariamente escultores e entalhadores. Algumas vezes, enquanto via Fingo esculpir, Francis sentava-se no banco que havia num canto da carpintaria e punha-se a desenhar, imaginando detalhes da escultura que ainda estavam apenas indicados na madeira. O rosto da imagem já estava delineado, mas ainda coberto por lascas e marcas do cinzel. Nos seus desenhos o irmão Francis procurava antecipar como seriam as feições, antes mesmo que emergissem da madeira. Fingo olhou para eles e riu. Mas à medida que a escultura se adiantava, Francis não se podia furtar a impressão de que o riso da imagem lembrava-lhe vagamente o de alguém. Desenhou-o e a impressão aumentou, mas não se podia lembrar quem tinha aquele sorriso torto. Nada mal, realmente. Nada mal, mesmo, disse Fingo, ao ver os desenhos. O copista deu de ombros. Tenho a impressão de já o ter visto antes.
Francis adoeceu durante o advento e passaram-se vários meses até que pudesse voltar à carpintaria. O rosto está quase pronto, Francis, disse o escultor. Venha ver se gosta. Eu o conheço, exclamou Francis, olhando fixamente para as rugas em volta daqueles olhos ao mesmo tempo alegres e tristes e para a sombra de um sorriso torto no canto da boca, tudo conhecido demais. Você o conhece? Quem é ele? Perguntou Fingo. Bem, não tenho certeza. Penso que o conheço. Fingo riu. Se você está reconhecendo os seus próprios desenhos, explicou. Mas Francis não estava inteiramente de acordo, mas continuava a não se poder lembrar de quem era aquele rosto. Um M. Parecia dizer o sorriso torto. O abade, porém, achou-o irritante. Deixou que o trabalho fosse concluído, mas declarou que nunca permitiria que tivesse o destino para que fora idealizado o de imagem a ser colocada na igreja se algum dia o beato fosse canonizado. Muitos anos depois, terminado o trabalho, Arcos fê-lo colocar no corredor da casa dos hóspedes e, mais tarde, transferiu-o para o seu escritório por ter chocado um visitante de Nova Roma. Devagar, penosamente, o irmão Francis estava transformando o pergaminho num esplendor de beleza. Rumores sobre o trabalho espalharam-se para fora da sala dos copistas e os monjas frequentemente se reuniam em volta de sua mesa para vê-lo e murmurar palavras de admiração. Inspiração, disse alguém em voz baixa. Há provas suficientes. Pode ter sido o beato que ele encontrou no deserto. Não vejo por que você não passa o seu tempo em algo de útil, resmungou o irmão Gires, cujo espírito sarcástico se tinha esgotado depois de vários anos de respostas pacientes do irmão Francis. O cético estava utilizando o seu próprio tempo livre em fazer e decorar abajures de seda encerada para as lâmpadas da igreja, atraindo assim a atenção do abade, que logo o encarregou dos perenes. Como os livros de contas cedo o demonstraram, a promoção do irmão Gires era justificada. O irmão Horner adoeceu. Dentro de algumas semanas ficou claro que o bem-amado monge estava no leito de morte. A missa de funerais foi cantada no princípio do advento. Os restos do velho e santo mestre copista foram entregues à terra de onde tinham vindo. Enquanto a comunidade exprimia em orações a sua tristeza, Arcos, silenciosamente, nomeava o irmão Gires mestre da sala dos copistas. No dia de sua nomeação, o irmão Francis foi informado por ele de que considerava que devia pôr de lado aquelas coisas de criança e começar a fazer trabalho de homem. Obedientemente, o monge embrulhou seu precioso trabalho em pergaminhos, protegeu-o com pesadas tábuas, colocou-o numa prateleira e pôs-se a fazer abajures de seda encerada em suas horas livres. Não teve um protesto e contentou-se em pensar que, algum dia, a alma do irmão Gires partiria pelo mesmo caminho que a do irmão Horner, para começar aquela vida da qual este mundo era apenas um estágio. Poderia até começá-la cedo, a julgar pela maneira como ele se agitava, enraivecia e sobrecarregava, e depois, se Deus quisesse, Francis poderia
terminar seu adorado documento. A providência, porém, solucionou o assunto sem chamar a alma do irmão Jeres à presença do seu Criador. Durante o verão que se seguiu à sua nomeação como mestre, um proto-notário apostólico e sua comitiva de clérigos vieram de Nova Roma à abadia numa caravana de burros. O protonotário apresentou-se como Monsenhor Malfredo Aguerra, defensor da causa do beato Liboetes no processo de canonização. Com ele, vinham vários dominicanos. Viera assistir à reabertura do abrigo e à exploração do local selado. Viera também investigar as provas que a abadia poderia ter com relação ao caso, incluindo para consternação do abade relatórios de uma propalada aparição do beato a um Francis Gerard Utah, AOL. Segundo contavam os viajantes, o advogado do santo foi calorosamente saudado pelos monjas, hospedado nos aposentos reservados aos prelados visitantes, abundantemente servido por 6 jovens noviços instruídos a satisfazerem os seus menores caprichos, apesar de logo se verificar que o Monsenhor Aguerra era um homem de poucos caprichos, o que muito desapontou os encarregados da cozinha. Os melhores vinhos foram servidos. Aguerra bebeu-os polidamente, mas preferiu o leite. O irmão caçador apanhou gordas codornizes e galos da campina para a mesa do hóspede, alimentados com milho, irmão. Não, monsenhor, com cobras. Monsenhor Aguerra pareceu preferir a comida que era servida aos monjas no refeitório. Se ao menos tivesse indagado que carne era aquela que aparecia nos ensopados, talvez tivesse preferido os verdadeiramente suculentos galos da campina. Malfredo Aguerra insistia em que a vida na abadia não fosse alterada. Não obstante, todas as noites era entretido na hora do recreio por violinistas e por um grupo de palhaços, até que começou a pensar que a vida normal na abadia era extraordinariamente cheia de vivacidade para uma comunidade monástica. No terceiro dia da visita de Aguerra, o abade chamou o irmão Francis. As relações entre o monge e o seu superior tinham sido formalmente amistosas, desde que o abade permitira que pronunciasse os seus votos, e ele nem mesmo tremia ao bater a porta do escritório e ao perguntar o Rev Padre mandou-me chamar. Sim, mandei, disse Arcos e perguntou com voz tranquila, você alguma vez já pensou na morte? Frequentemente, senhor abade. Você reza a São José para ter uma boa morte? Muitas vezes, Rev Padre. Então suponho que você não teme ser morto de repente. Nem que alguém use suas tripas para fazer cordas de violino. Nem que dê em você de comer aos poucos. Nem que os seus ossos sejam enterrados em terra não consagrada. Não, magister meus. Foi o que eu pensei, por isso, tenha muito cuidado ao responder ao Monsenhor Aguerra. Você? Arcos esfregou o queixo e pareceu perdido em tristes especulações. Vejo tudo claramente. A causa de Liboetes engavetada. O pobre irmão é atingido por um tijolo. Lá está ele gemendo e pedindo absolvição. No meio de nós, repare. Bem. E lá estamos nós, olhando para ele com piedade, o clero conosco vendo-o
exalar o último suspiro, sem dar-lhe uma última bênção.